Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Professor Antonilson Almeida, para uma ministração de uma matéria de extrema importância aqui do nosso Instituto Gamaliel. Curso que vai, com certeza, direcionar a sua vida, direcionar os seus caminhos nos estudos teológicos. Hoje nós estudaremos a matéria Escatologia. Escatologia é uma matéria que tem despertado a atenção de muita gente, principalmente nesses últimos dias, nesses tempos de pandemia, de incertezas econômicas, de incertezas espirituais, aonde as pessoas têm feito uma grande pergunta: o que de fato está acontecendo e também como será o nosso futuro? Escatologia é uma moldura do plano de Deus, é uma doutrina elementar, proeminente em toda a Escritura. Só no Novo Testamento, textos relacionados à escatologia aparecem mais de 300 vezes. Bom, vamos à definição da palavra escatologia. Em uma introdução rápida sobre escatologia, nós estamos propondo para vocês que vocês entendam que esse estudo é um estudo que está há mais de 2000 anos despertando a atenção das pessoas, a curiosidade dos seres humanos. Tá? O livro do Apocalipse tem um significado, em linhas gerais, trazendo a conotação de revelação. A definição etimológica da palavra Apocalipse, que é a primeira palavra do livro do Apocalipse, é, em linhas gerais, revelação. Bom, a escatologia, enquanto disciplina fundamental bíblica, com suas fundamentações bíblicas, trata dos acontecimentos dos últimos tempos. Existem 3 métodos básicos, ou 4 métodos básicos de se estudar a escatologia. A metodologia do estudo da escatologia compreende basicamente a 4 métodos principais: o método preterista, o método historicista, idealista e o método futurista. O preterista acredita que os acontecimentos escatológicos se deram até o 1º século. No ano 70 foi o ápice da revelação da escatologia. Existem alguns problemas com relação ao método preterista, e um deles é o que está escrito em Apocalipse 1:19, onde Jesus manda João escrever as coisas que são, as que haveriam de ser e as que futuramente se revelariam. Bem como também o capítulo 4, verso 1, onde o anjo manda ele subir para um determinado lugar e de lá registrar as revelações futuras. Em capítulo 22, no verso 10, também diz uma orientação de que ele não selasse as palavras desse livro, dando uma ideia de continuidade. Então, o método preterista é um método bastante usado por até alguns historiadores e alguns teólogos, mas tem os seus problemas, como nós acabamos de colocar. Além do método preterista, nós temos o método historicista, e o método historicista visa trazer uma revelação dos fatos escatológicos ao longo da história. É um método também que tem suas complicações. O outro método utilizado também no campo do estudo escatológico é o método idealista. O método idealista, em linhas gerais, trata do estudo da escatologia apenas como uma alegoria, um grande simbolismo em que os símbolos são apenas símbolos. Ou seja, o método idealista trabalha a perspectiva escatológica, trazendo a ideia de que o livro do Apocalipse deve ser interpretado de maneira alegórica. E por fim, o método que nós vamos trabalhar no nosso curso aqui no Instituto IGAMEL, que é o método futurista. O método futurista é exatamente esse, que fala que a própria etimologia da palavra já deduz, que é exatamente a ideia de que os eventos a partir do capítulo 4 e verso 21 do Apocalipse até o final são eventos que estariam por se cumprir ainda. Que o Apocalipse começou a se cumprir do capítulo 1 ao capítulo de número 4, historicamente, mas que a partir do 4, do verso 21 a seguir, são fatos que se dariam em um futuro. Então, a visão que nós vamos trabalhar, o método que nós vamos utilizar, é o método futurista para as definições das
da cronologia dos fatos escatológicos. Vamos lá. Bom, a etimologia da palavra escatologia. A palavra escatologia vem do termo grego eschaton, que literalmente quer dizer último, ou quer dizer estudo das últimas coisas. A palavra escatologia é uma junção de duas palavras, eschatos e logia. Logia, estudo, eschatos, último, fim, últimas coisas. Então, o estudo da escatologia trata-se de um estudo profético de acontecimentos futuros que estão por se revelar. Nós temos aqui alguns estudiosos que trazem algumas opiniões interessantes sobre isso. E nesses textos aqui embaixo, você vai perceber uma arrumação da perspectiva escatológica. Se nós utilizarmos aqui, por exemplo, a ideia de que a escatologia, o processo cronológico dos últimos tempos se dá na revelação de Cristo, nós logo entenderemos que em Daniel, capítulo de número 9 e o verso de número 26, quando vai falar que na vinda do Messias, na manifestação do Messias, como cumprimento das 69 semanas de Daniel, então nós percebemos que esse evento da vinda de Cristo, citado no capítulo 26 do capítulo 9, no versículo 26 do capítulo 9 de Daniel, é exatamente um marco do fim dos tempos, um marco do início do fim dos tempos. Nós temos também aquele episódio interessante, depois do batismo no Espírito Santo, em que as pessoas que estavam ali no ato da festa do Pentecostes, questionando os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo, e Pedro toma a palavra e vai falar-lhes acerca do fenômeno, invocando a profecia de Joel, capítulo 2, 28. Quando Pedro vai dizer, varões e irmãos, esses que estão aqui diante de vós não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que está acontecendo aqui é o que fora predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões e vossos jovens sonharão. Então, é um cumprimento escatológico do início dos fins, pois o versículo 28 diz, nos últimos dias. Você encontra exatamente essa definição em Atos capítulo 2 e verso 17. Então, estudar escatologia é ter uma perspectiva relacionada a eventos cronológicos que se darão num fim. Só que esse fim, do ponto de vista teológico, já começou há bastante tempo. Desde a manifestação de Cristo, a própria descida do Espírito Santo, aonde começa ali um processo de pregação do querigma, do Evangelho. O Evangelion é pregado em todo o mundo, e a isso começa a se desencadear a perspectiva do fim. Sobre a vinda de Cristo. Bom, um dos temas centrais do estudo da escatologia é a vinda de Cristo. Então, em relação à volta de Cristo, todos os estudiosos que estudam esse assunto entendem e são unânimes em dizer que Jesus voltará. Só que as visões, elas se distinguem como Jesus voltará. Então, as visões, elas se diferem no sentido de como Jesus voltará. Que Jesus vai voltar, todos concordam. Agora, como Jesus vai voltar é aonde tem as divergências e diferenças de visões e perspectivas. Bom, nós estamos falando exatamente sobre essa vinda de Cristo, sobre esse tempo que está correndo, o tempo cronológico do fim. Mas uma coisa nós precisamos deixar claro aqui. É exatamente a ideia de que se existe uma régua do tempo, qual o tempo que nós estamos vivendo? A Bíblia é bem clara em dizer que depois da morte de Cristo, na cruz do Calvário, simbolicamente começa ali um novo momento chamado de graça, representado pela água que sai do lado de Cristo. Haja vista que um dos símbolos da graça na Bíblia é a água que lava. A lei é um espelho que mostra, mas a graça é a água que lava.
Então a água que sai de Cristo no ato do seu sacrifício, consumando a profecia do Antigo Testamento, aponta exatamente para um momento novo, um novo momento, uma nova dispensação, para nós que somos dispensacionalistas, uma nova dispensação conhecida por todos como dispensação da graça. Então nós estamos exatamente vivendo nessa fase conhecida como dispensação da graça. Nesse processo, nessa fase de dispensação da graça, o relógio cronológico das 70 semanas de Daniel está parado. Haja vista que no texto de Daniel, capítulo de número 24, quando ele deflagra a ideia das 70 semanas, Daniel vai dizer que 69 já se cumpriram. Da construção, da reconstrução dos muros e da cidade depois do cativeiro, até a manifestação do Messias, 69 semanas. Só que Daniel diz que falta uma das 70 semanas ainda por se cumprir. E o que é interessante pensar sobre isso é que essa última semana, ela está, do ponto de vista do relógio de Deus, pausada. Exatamente porque nós estamos vivendo essa fase conhecida como graça. Espero estar sendo claro com vocês nesse momento e você pode estar se buscando textos mais ainda sobre essa dispensação chamada graça, mas Efésios capítulo 2 e verso 8, Paulo vai declarar: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, é o dom de Deus. Então a graça é uma dádiva de Deus. Significa dizer que não há nada que eu faça que me coloque digno diante da graça. A graça é uma ação de Deus em meio a uma justificação, é uma ação de Deus na qual Deus trabalha por nós fazendo aquilo que não conseguiríamos fazer. Bom, então estamos vivendo nessa fase chamada graça e estamos prestes a entrar num processo escatológico, cronológico de fatos que se darão e você vai conhecê-los a partir de agora. Mas antes de falarmos ainda mais sobre os fatos e especificamente sobre a vinda de Cristo, existem 3 visões que estão nesse bojo do contexto da vinda de Cristo. A primeira visão é a visão pós-milenista. Os pós-milenistas trabalham a ideia de que o milênio se dará de maneira não literal. O milênio se dará em uma fase específica e muito rápida. Na verdade, os pós-milenistas acreditam que nós já estamos vivendo esse milênio e que esse milênio não é exatamente 1000 anos. Os 1000 anos ali é apenas uma linguagem simbólica para elucidar a ideia de que Deus está dominando todas as coisas. Então essa visão é conhecida como pós-milenistas. Existem problemas seríssimos nessa visão, principalmente com relação à cronologia dos fatos. A segunda visão que nós vamos conhecer também aqui agora é a visão amilenista. E a visão amilenista vai dizer que o milênio, essa definição a letra A no grego, é um sinônimo de negação. Então, amilenista são aqueles que negam a existência do milênio. Na verdade, os amilenistas dizem que isso é apenas uma linguagem simbólica da Bíblia, não é algo literal. Os amilenistas, eles se dão muito bem com a visão idealista, o método idealista de interpretação da Bíblia. Método esse que diz que o livro do Apocalipse, a escatologia contida no Apocalipse, é apenas simbólica e alegórica. Então os amilenistas interpretam o milênio como sendo um fenômeno apenas de linguagem e simbólico. E aí nós temos algumas definições que você pode acompanhar na sua apostila, tá? Algumas questões bem interessantes. Eles entendem que a era da igreja terminará num tempo, né, de convulsão, Cristo voltará e haverá ressurreição de juízos gerais e depois a eternidade. Então o milênio seria algo apenas simbólico. Esses fatos se darão de maneira rápida, de maneira cronológica, mas o milênio em si é apenas algo simbólico. E por fim, nós temos a visão pré-milenista, que é exatamente a visão que nós defendemos. Nesse ponto eu queria colocar 2 questões importantes aqui. Primeira questão é que além de sermos pré-milenistas, nós somos pré-tribulacionistas. E o que é isso? É exatamente a maneira como nós vemos a vinda de Cristo. Nós acreditamos que a vinda de Cristo, ela se dará em um momento exclusivo antes da grande tribulação. Então, nós somos
dispensacionalistas, com relação à revelação progressiva de Deus na Bíblia. Nós somos pré-milenistas com relação ao fato do milênio e cremos que o milênio será literal. E nós somos também pré-tribulacionistas com relação à vinda de Cristo. Bom, quais são as definições e as defesas de um milênio, de uma visão pré-milenista? A visão pré-milenista declara que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. Então, basicamente, o que define o pré-milenismo é que essa segunda vinda de Cristo, porque, para quem não sabe, essa vinda de Cristo se divide em duas etapas. A primeira etapa é a não visível, que nós vamos tratar logo mais à frente, e a segunda etapa é a visível. Então, os pré-milenistas, que somos nós, acreditamos que Jesus virá no final da grande tribulação, fato esse que se dará ali numa grande guerra, conhecido como a Guerra do Armagedon, e posterior a isso começará exatamente o milênio. É assim que declaramos a visão pré-milenista. Nós temos alguns textos interessantes, profetas como o profeta Zacarias, capítulo 14, verso 3 e 5, já defendia a ideia do pré-milenismo e já defendia a ideia de um milênio literal, aonde haverá um reino de 1000 anos de paz sobre a terra, onde Jesus será o rei proeminente, o rei sobre todos nesse momento. Então haverá uma teocracia nesse milênio. João Batista também testemunhou em Lucas capítulo 3, verso 3 a 6, chamando ele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio para concluir o processo de redenção da humanidade. Vale a pena citar essa palavra redenção, porque redenção compreende a um projeto de Deus, a um plano de Deus linear revelado na Bíblia. E a redenção se consumará na sua essência e no peso da etimologia da palavra no milênio. Por quê? Porque haverá o estado de paz completo, os animais viverão em paz, os seres humanos em paz com os seres humanos, a ausência de guerra marcará essa fase e o governo de Cristo será proeminente nessa fase. Então nós temos outros textos, como capítulos 24 de Mateus e 25, João capítulo 14, verso 2 e 3. Os anjos também testificam sobre isso. Nós encontramos textos como Apocalipse 1, Atos capítulo 1, versículo 11, aonde aqueles anjos descem, quando os discípulos de Cristo estão olhando para cima e depois de Jesus ser assunto nas nuvens, os anjos descem e diz: varões galileus, por que está olhando para cima? Esse que viste subir descerá da mesma forma como o viste subir e estará convosco. Então, os anjos também testificam dessa fase.